Olá! Hoje, dia 12, quinta-feira. Olha que o mês de setembro já está meiando. Dizem que quando o mês meiou, o mês terminou. Então já estamos já aí o mês da Bíblia. Não esqueçamos que o mês de setembro é o mês da Bíblia. O mês em que nós, todo mês é mês da Bíblia, né? Mas o mês de setembro a igreja, ela nos traz mais esse momento para que a gente se dedique mais a ler a palavra, a meditar a palavra, a sentir a presença de Deus falando para nós diretamente na palavra, no Evangelho, na Bíblia. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, dia 12 de setembro, quinta-feira, pela manhã, nós estamos aqui para realmente participarmos juntos desse dia maravilhoso, desse dia lindo, onde nós abrimos o nosso coração para que Deus penetre, para que Deus realmente faça valer a fé que nós queremos ter e que temos. Senhor, aumente a nossa fé, aumentai a nossa fé nessa certeza deste amor que o Senhor tem para conosco. Nós não merecemos, mas pela tua misericórdia, com certeza, nós sentimos a tua presença e o teu amor. E na quinta-feira passada nós começamos falando uma introduçãozinha sobre a missa. E hoje nós vamos falar sobre os ritos iniciais. Só sobre os ritos iniciais, não fique esperando a missa toda, que é muito longa. Aí a gente ia passar o dia todo e não faria mais nada. Então hoje nós vamos falar, comentar, conversar, partilhar sobre os ritos iniciais da Santa Missa. Você sabe o que são os ritos iniciais da Santa Missa? Aí você vai para a missa, entra, conversa e não presta muita atenção. Às vezes eu fazia isso também, só que agora eu estou bem dedicadozinho, estou um diácono querendo realmente ir para o céu. Aí estamos, com certeza, caminhando nessa certeza que Deus vai nos mostrando todo dia um caminhar novo, todo dia nos dando uma segurança desta vida nova em Cristo. Então, os ritos iniciais, ele começa como? Com a procissão de entrada, o canto de entrada, o canto de procissão de entrada. Vou falar logo os ritos iniciais, depois eu falo sobre cada um. Acolhida, procissão de entrada, canto, acolhida, saudação, ato penitencial, hino de louvor, o glória e oremos. Olha, ritos iniciais ele é bem extenso, viu? Não é só você entrar e ir para frente e já foi embora, não. Primeiro, quando nós chegamos no início da Santa Missa, começa com o canto de abertura, o canto de entrada. Ele tem a função de abrir a celebração, mas como? Promover a unidade da Assembleia com a missa, introduzir no nosso coração, por isso que o canto de entrada, ele tem que ser realmente em comunhão com a liturgia. Aí depois ele promove a unidade entre a missa e a Assembleia, depois ele introduz no mistério da celebração. Olha a importância do canto de entrada. E às vezes a pessoa está cantando lá e a gente nem está preocupado, mas ele tem a função de nos fazer realmente começar a entrar no mistério pascal de Cristo, começar a entrar no mistério da Santa Missa, na liturgia. E aí nós começamos com o ritmo de entrada, com o canto de entrada, com a procissão de entrada. Depois ele faz com que nós acompanhemos toda a liturgia. Às vezes, se você prestar atenção, quando o celebrante na homilia, ou mesmo no final, ele faz menção ao canto de entrada, porque ele já foi quem nos introduziu na celebração eucarística. E aí nós abrimos o nosso coração, prestamos atenção ao canto, cantamos juntos e caminhamos juntos, caminhada juntos do canto de entrada para o altar do Senhor, para o momento do ápice, que é o momento realmente da Santa Missa. Já como o canto de entrada, já começa a Santa Missa, já é a Santa Missa. Depois do canto de entrada, o que é que a gente faz? Fica esperando? Não. O celebrante faz o sinal da cruz. Ele faz o sinal da cruz, traça a cruz sobre o corpo, lembrando a cruz de Cristo, lembrando onde Jesus morreu para nos salvar. É o sinal da pertença a Cristo.
onde nós pertencemos a Cristo. Como? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E tem um segredinho aí. Às vezes a pessoa faz como se estivesse se benzendo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Por exemplo, na testa, em nome do Pai, acima da cintura, do Filho, do lado do ombro esquerdo, do Espírito e do ombro direito. Amém. Veja, que não é somente você traça, como muitas pessoas, qualquer lugar que passa, ele já vai traçando o sinal da cruz e já vai indo embora e nem presta muita atenção ao que está acontecendo ao redor, nem imaginando que ali é o símbolo, é onde nós nos recordamos o momento da cruz de Cristo, e é o símbolo essencial de nós que somos cristãos católicos. Depois, esse símbolo também é uma saudação apostólica. Por que a saudação apostólica? Porque desde a época dos apóstolos já se fazia esse rito de iniciação da Santa Missa, da celebração. Após o sinal da cruz, o presidente da celebração sauda a Assembleia reunida e faz ela sentir a presença de Deus, a presença do Senhor. Como é que ele sauda o sinal para que a Assembleia participe? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, com todos. Então, sauda, mas introduzindo todos nós que estamos participando à celebração, trazendo aquela graça que Deus nos faz permitir de entrar no caminho da igreja, no ritmo já da celebração, já fizemos o sinal da cruz, já fizemos o canto de entrada, agora vem o ato penitencial. Eu até comentei um pouco sobre o ato penitencial na semana passada, na quinta-feira passada. Convidei todos para, na quinta-feira, adoração, e hoje eu convido novamente, viu? Estamos todos, eu e você, convidados para participar da adoração ao Santíssimo. Então, o ato penitencial, ele nos faz a graça de nos arrepender dos pecados. Pedimos perdão a Deus de todas as nossas culpas, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todas as vezes que fizemos algo contrário à vontade de Deus. Então, o ato penitencial, ele nos traz essa graça. E Deus, como Pai misericordioso, vai nos dar a graça do perdão. Para isso, no ato penitencial, os pecados veniais, por exemplo, passou na rua, teve uma irazinha com alguém, brigou, não teve aquela discussão boba que passou na cabeça, mas que não deixou nada grave, já se arrependeu, pede a Deus com fé, com coração. Os pecados veniais, aqueles pecados que não é um pecado grave, você não atentou contra a vida de alguém, ou não pediu a Deus para fazer alguma coisa fora do normal. Então, é um pecado venial que você pode se arrepender. Agora, se arrepender, viu? E se for o pecado mais grave, vai ao sacerdote. E aí o padre, na pessoa de Cristo, o sacerdote, vai dar absolvição, vai escutar e vai realmente, com as palavras da fé, pedir e Deus, através dele, dá absolvição dos seus pecados. Agora, na missa, se for pecadinho venial, Deus absolve esse pecado. Depois, no ato penitencial, normalmente cantamos o Kyrie. O Kyrie é uma oração muito antiga, que vem do grego, dos antigos, da época onde tinha o país das Olimpíadas. Então, normalmente a igreja canta o Kyrie. E depois costumamos rezar: Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Tudo isso no ato penitencial. Veja como é grande, como é extenso, como é rica a nossa celebração. E muitas vezes a gente passa desapercebido, não presta atenção. Às vezes pode chegar mais cedo, já chega no meio da missa, fica conversando alguma coisa. Olha, venha para participar da missa inteira, viu? Para participar da missa do início até... Eu vejo às vezes, quando o padre está dando os avisos, aqui acontece o pessoal está indo embora. Ele diz: olha, a missa só acaba quando, na bênção final, quando ide em paz, o Senhor vos acompanhe. E aí você preste atenção, se não for, não terminou a missa não, viu?
Que a missa vem, participa da missa, e depois o ide em paz. É você ir em paz, o que você escutou na missa, o que aprendeu com Jesus falando, através do sacerdote, na homilia, e prestou atenção a tudo o rito da missa, aí você vai levar para a sua semana. Vai levar para a sua casa, para o seu emprego, enfim, para todos os lugares, para o ônibus, para todo lugar que você for, você vai levar aquele momento que você participou ali na Santa Missa, aquele ato que você fez com Deus, que escutou Deus falar com você, pode ter certeza, Deus falou diretamente com você na Santa Missa. Depois, os nossos pecados veniais são arrependidos e perdoados, e nós vamos ao Glória. Glória é o hino de louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No Glória, é um dos primeiros cânticos da missa. Os primeiros cânticos da igreja. Entramos no louvor de Jesus, diante do Pai, e entramos na oração dele. Participamos da glória do Pai, da glória do Filho, da glória do Espírito Santo. E essa oração, ela torna-se nossa, nós participamos da glória. Participamos com este amor da glória. E aí nós vamos realmente viver esta graça de estarmos juntos nesta oração infinita de Deus. Uma oração onde nos traz realmente seguir esse sentido. Ainda não terminou o rito inicial, tá vendo? Já falei já há um tempinho e estamos ainda nos ritos iniciais da Santa Missa. E aí depois do Glória vem o quê? A oração da coleta. A oração da coleta, ela segue o presidente que convida todos a rezar. Oremos, todos concentra-se para escutar o sacerdote, o ministro lá, que está como presidente da celebração, rezando. Rezar sobre todas as coisas, trazer. Aí nós fazemos um momento de silêncio, no momento do oremos, para colocarmos intimamente as nossas intenções na Santa Missa, na Santa Celebração. Então o padre faz a oração como forma de recolhê-las e entregá-las a Deus. Ele faz o oremos, nós fazemos um momento de concentração, de silêncio, depois nós colocamos todas as nossas intimidades, os nossos pedidos a Deus, a Jesus, nas mãos de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e depois o padre recolhe todas para entregá-la a Deus. Olha como o ato penitencial é importante. E o padre que reza essa oração, nós apenas damos o nosso consentimento. Como é que nós damos o nosso consentimento? Amém. E aí, está vendo? Os níveis iniciais, como são importantes na celebração, nós precisamos participar realmente com toda essa certeza de que todos os ritos da missa são de uma essencial importância, nos traz a graça, nos traz a misericórdia, nos faz realmente amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, não deixa nada de anormal em nossas vidas. E nessa quinta-feira, a liturgia, ela muda o nosso coração, nos traz realmente uma certeza de que nossa fé, ela precisa ser moldada, sempre moldada, e sempre moldada na certeza do amor de Deus, né? Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, hoje, a liturgia nos traz a primeira leitura, a carta de Paulo aos Coríntios. Vou falar só sobre uns 2 versículos, eu só vou ler o Evangelho, o Salmo, e a primeira leitura nós vamos dar uma pinceladazinha, nos mostrando realmente o que é que a liturgia nos traz hoje, nessa quinta-feira, de importante em nossas vidas. Por exemplo, nos dá um recado. Paulo sempre nos dá um recado, dando lá aos Coríntios e puxando a nossa orelha aqui neste momento agora, na liturgia, neste dia importante da nossa vida. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz: irmãos, o conhecimento incha, a caridade é que constrói. Olha, veja, nós estamos muito preocupados em estudar, em ter conhecimento. Aí Paulo dizendo a nós hoje, como disse lá em Coríntios, olha, o conhecimento é bom, você aprende,
você vai atrás de ser um intelectual, mas não é o mais importante em nossas vidas, não. O importante das nossas vidas é a caridade. Se não tivermos caridade, ele diz em outro capítulo do Evangelho, onde também uma carta que ele escreve a uma comunidade, ele diz assim, a caridade é que faz mover realmente o nosso caminhar. De nada valeria se não tivesse a caridade. Então, Paulo ele era muito sábio, e ele ainda é sábio, porque ele hoje fala para a gente nessa carta aos Coríntios, e fala em tantas cartas aos Romanos, aos Efésios, enfim. Paulo ele sempre nos dá o recado. Ele fala diretamente aqui a você, na web rádio, ao seu coração. Olha, que esse amor que nós temos para com Paulo é o amor que nós devemos ter para com os outros irmãos também, viu? Os outros irmãos façam a caridade. Paulo nos chama a fazermos caridade. E a caridade não é só você dar o pão lá, material, não. O pão espiritual, o pão do amor, o pão do abraço, o pão da paz. Tudo é caridade. Caridade é você escutar o outro. É você não ter realmente ter o discernimento de fazer o outro ser melhor, de fazer o outro ser feliz. Ele diz que se alguém acha que conhece bem alguma coisa e que sabe tudo, não, ainda não sabe nada. Ele ainda deve procurar saber muito mais, porque sempre que nós buscamos alguma coisa, tem outras coisas que aparecem mais. Por exemplo, agora, tantas coisas na internet, na mídia, né? A gente olha uma coisa, daqui a pouco a gente está olhando outra, sempre tem coisas novas. Sempre tem coisa bem assim na nossa vida. Sempre temos que renovar. Sempre temos que deixar Jesus entrar. Sempre temos que deixar realmente agir dentro das comunidades, dentro da sociedade, melhorando a nós próprios primeiro o nosso egoísmo, a nossa mente, o nosso pensamento. Olha, veja, viu? Muitas vezes eu amo trabalhar, como amo rezar, mas às vezes é cansativozinho, viu? E a gente precisa, de vez em quando, parar um pouco. Seu diácono, pare um pouco de tanta pressa, vá devagar. E às vezes eu me estresso, pelo fato do estresse, do dia a dia, do corre-corre. Mas a gente precisa parar. Você, meu irmão, já parou um pouco para rezar? Já parou um pouco para pensar, para meditar a palavra, para escutar o outro, para sentir a presença de Deus? Olha, meu irmão, está na hora de parar, viu? Essa semana, você sabe que o diácono é casado, né? Aí a esposa disse, quando é que você vai ter um tempinho para mim? Eu disse, calma, mas eu vou ter que parar, tem um tempinho para ela também. Nós temos que parar um pouco do corre-corre para escutar Deus entrar, para conversar com Ele, para rezar, para meditar, para fazer as coisas acontecerem, mas acontecerem de uma forma gratificante, de uma forma assim justa, que nós muitas vezes corremos e isso nós sabemos, né? Todo mundo você vai chegar a um lugar, aos braços de Deus, aos braços do Pai. E aí, quando nós estivermos nesse caminhar, nessa alegria, nessa caminhada bem pertinho do Pai, conversando com Ele, aí nós estamos começando a parar, meditar e sentir a presença do irmão em Deus e de Deus no irmão. Então, mas se alguém ama a Deus, se alguém diz que ama a Deus e ama de verdade, o que é que Deus faz? Deus também retribui o amor. Deus diz que Ele é conhecido por fazer o bem, por fazer a caridade, por imitar a Jesus, imitar os apóstolos, imitar a Paulo. Aí eu já vou direto para o versículo 7. Mas nem todos têm o conhecimento de fato. Alguns habituados a ter o conhecimento só do presente e esquece do conhecimento para com Deus. E no versículo 11 eles, é então por causa do teu conhecimento que perece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu. Olha, você tem um conhecimento muito forte, acha, né, que tem um conhecimento, que o conhecimento maior, sabe que é de Deus. E aí você acusa o irmão, ou você não ajuda o irmão,
Só que Deus morreu pelo fraco. Morreu por todos, né? Mas ele morreu pelo fraco. E Cristo diz-me assim, por todos pecadores, todos fracos no espírito. Então ele diz que assim contra os irmãos feridos é que você fere a consciência dos outros. Então, meu irmão, minha irmã, não pensemos só na intelectualidade não, viu? Pensamos na caridade, pensamos no amor, pensamos na graça que Deus faz realmente que nós mereçamos. Porque muitas vezes nós, pequenos demais, até mesmo em conhecimento, nós nos deixamos levar pelo conhecimento do amor de Deus, pela sabedoria que Deus nos mostra. Aí vem o Salmo. E o Salmo, ele nos responde a primeira leitura, essa carta de Paulo aos Coríntios, que está nos repreendendo, nos mostrando ter caridade, nos mostrando ter amor, não querer ser mais do que ninguém, ser humilde, porque às vezes, porque temos conhecimento, achamos que o outro é pequeno, mas Deus, através dessa carta de Paulo, ele diz assim, que se você não tiver caridade para com o pequeno, de nada vale a sua fé. Ter caridade para com o irmão, para com o outro. E às vezes a pessoa pode estar num status, mas está com o coração pequenininho, está precisando de amor, está precisando de carinho, está precisando de caridade de você. Não é a caridade dele, não está precisando de dinheiro, nem de comida, é a caridade de você ir lá e ajudá-lo. Conversando, quanta gente com depressão, quanta gente precisando de realmente da nossa caridade, do nosso amor. A gente que temos realmente a certeza que temos fé, que caminhamos, todos têm, viu? Todos têm fé, porque eu tenho certeza que o que falta é você abrir o coração. Está escondidinha lá a fé. No seu batismo entrou o Espírito Santo, desceu sobre você, e depois às vezes adormeceu, porque alguém não incentivou. Às vezes no batismo, eu comento quando estou celebrando o batismo, eu penso, olha esta luz, que é a velhinha que as crianças recebem, que vocês levam até criança, não é Cristo, mas é um símbolo da luz. E quem é a luz verdadeira? É Cristo. Então nunca deixar de levar a luz de Cristo até aquela criança. Aí a criança cresce, você esquece de levar a luz de Cristo até ele, acaba deixando um pouco apagado. Não devemos acender a lâmpada e botar embaixo da cama. Então não devemos deixar Cristo afastado, sempre trazer Cristo para nós e para os outros irmãos. E aí o Salmo responde, Senhor, vós me sondais, vós conheceis, vós sabes tudo sobre mim. Sabe quando me sento, quando me levanto, tu me sondas. Aí esse Salmo normalmente, quem sabe cantar é Senhor, eu sei que tu me sondas. Quem sabe cantar, eu não. Vou só ficar por aqui mesmo, porque senão daqui a pouco vocês vão desligar. Não faça isso, não faça isso, porque nós estamos falando do Salmo, e o Salmo é que Deus falando que realmente sonda o nosso coração, que sonda a nossa vida, que conhece tudo, sabe tudo sobre mim, sabe tudo sobre você. Deus sabe agora o que você está sentindo, Deus sabe agora o que você está precisando. Por isso, meu irmão, chegou o momento, antes do Evangelho, vamos fazer um pouco de adoração no nosso ritmo a Deus, porque Deus está aí do seu lado, Deus está na sua frente. Então, meu irmão, minha irmã, feche um pouco os seus olhos, um segundo, encontre-se com Deus. Nesse segundinho que você fechou os seus olhos, Deus falou com você. Olha, Deus está falando com você. Abra o seu coração para Deus. E vamos pedir um pouco a Ele, Senhor Jesus, derrame sobre mim as tuas bênçãos, as tuas graças, Senhor Jesus. Derrama sobre mim, nesse momento, a certeza de que eu preciso melhorar, que eu preciso ser bom, que eu preciso ter caridade, como o Senhor mandou que Paulo falasse aos Coríntios lá na carta. Como o Senhor sabe que Paulo está falando para mim agora, Senhor Jesus. Me faça ser mais humilde, me faça abrir o coração, ter mais caridade para com as pessoas. Olha, nós somos humanos, ó Pai, fracos. Então o Senhor faça que nós sobrevivamos a este momento e passamos a ser fortes em Ti, ó Pai. Sejamos firmes na fé, sejamos caridosos, sejamos aqueles que não deixam jamais o outro sofrer. Mesmo no momento de dificuldade, às vezes que nós temos de falar com alguém, reze por ele.
O Evangelho vai nos pedir para que a gente faça isso. Vou aguardar um pouquinho o Evangelho, para acalmar o Evangelho, depois nós vamos ver que no Evangelho Deus vai nos pedir para rezar pelas outras pessoas, para ter caridade, para ter o amor. Então, o versículo 2 do Salmo, ele diz: fortes vós que me formastes, fostes vós que me formastes as entranhas e no seio de minha mãe. Fosse vós que me tecestes, eu vos louvo, vos dou graça, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes, que prodígio e maravilhas as vossas obras. Olha como é que o Salmo nos fala, como que Deus nos fala através do Salmo. Diz que foi Ele que nos formaste no seio da nossa mãe. Foi Ele que nos conduziu, que nos deixou realmente ser fonte de salvação. Ele diz que todos nós devemos louvar e dar graça. Eu vos louvo e vos dou graça, ó Senhor, porque de modo admirados o Senhor nos formastes. O Senhor nos fez do jeito que eu sou. E eu sou bonito porque o Senhor me fez bonito. Você, meu irmão, minha irmã, é a imagem e semelhança de Deus. E Deus diz que todo mundo, para Ele, é um único. Você é a única pessoa para Deus. Todos nós somos únicos para Ele. Ele lhe conhece pelo nome, Ele lhe chama, Ele lhe dá todo o apoio e toda a graça. Agora, você tem que ter fé, tem que confiar. Deixar que Deus realmente tenha essa maravilha. Ele disse: olha, que prodígio e maravilha as vossas obras. Eu digo, você é uma obra de Deus. Meu irmão, você é uma obra de Deus. Deus fez você, Ele te ama. Por isso não deixe esse momento passar. Ele diz que sonda, conhece seu coração, examina, prova os seus pensamentos. Ele agora está lhe escutando. Deus está lhe escutando. Mesmo que você esteja só pensando, você não esteja falando, mas você está falando em pensamento com Deus, não está usando a palavra, mas você é um canal de Deus. E Deus conhece os seus pensamentos. E Ele diz assim: bem, se não estou no mau caminho, eu estou conduzido pelo Espírito de Deus. Rapaz, esse salmo é pesado, viu? Ele nos mostra realmente o caminhar de Deus, nos mostrando que somos obra de Deus, que não devemos ter maus pensamentos, devemos ser felizes no caminhar para enfrentar a vida e o amor realmente de Deus. Vamos, nesse momento, antes do Evangelho, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrei que é o meio da Bíblia, de novo. Já lembrei no início, estou lembrado de novo. Lembrando que eu lembrei agora que o Padre Marcelo, ele está sempre colocando nas missas. Não esqueça de comprar sua camisa para participar da caminhada bíblica, que vai ser no dia 29, saindo daqui da paróquia, onde nós estamos aqui na Web Rádio, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, indo até a Capela Padre Pio. Depois você adquire o ingresso para ter o café da manhã lá, um lindo café da manhã que está sendo preparado, viu? Mas Marcelo disse que ele mesmo está preparando esse café. Então vamos todos, né, no dia 29, saindo daqui da paróquia 8 horas, para a caminhada bíblica. Agora vamos ao Evangelho, que hoje é Lucas 6, 27 e 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei
os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vos desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se prestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores também prestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho segundo Lucas, hoje, ele nos fala deste amor de Deus, deste amor que nós devemos ter para com os outros. Olha, primeiro, ele diz, se nós amarmos os irmãos, Deus vive unido conosco, e em nós seu amor fica pleno. Olha que realidade Deus está nos mostrando. Aquilo que ele faz, a gente sente todos os dias. Realmente ele fazer isso em nossas vidas. E diz que se nós escutar a palavra, se nós amar, nós vamos ter a recompensa. Com a mesma medida que nós medir os outros, seremos medidos. E por que ele faz? Ele fala no Evangelho que é uma medida calcada, sacudida. Ele diz que é porque naquele tempo eles falavam de cereais, e se a pessoa quisesse derrubar alguém, botava uma medida cheia, sem balançar, sem calcar, e aí ficava menos, ficava folgado, né? Aí ele disse assim, olha, você vai ser medido, mas com a medida que realmente seja bem feita. Então faça bem feito para com os outros, para que essa medida, quando você receber, você receba a graça da forma que você teve a graça para dar com o outro. Ele diz que amai os vossos inimigos. Olha que dificuldade muitas vezes a gente sente de amar os inimigos. Rezai pelos seus inimigos, amai os seus inimigos. Ele ainda diz o seguinte, se emprestar alguma coisa a alguém, olha, que coisa difícil para nós entendermos. Deus disse, se você emprestar alguma coisa, não vá atrás de receber, não. Se você emprestar pensando nos juros, é isso que ele está falando, pensando em derrubar, aí seria uma coisa natural que todo mundo faz. Ele diz que os hipócritas, aquelas pessoas que vivem no mundo fazem a mesma coisa. Então, que recompensa você vai ter? Se você não amar de um jeito que é para você ajudar, para você sentir a presença de Deus no outro. Ele diz que bendizei os que amaldiçoam, aqueles que têm algo contra você, aqueles que muitas vezes lhe xingam no popular, muitas vezes não quer o seu bem. Aí Deus diz, reze por ele. Ame a ele. Ele vai se der um tapa no seu rosto, uma bufetada, dê o outro lado. Olha que dificuldade, mas Deus disse, a gente tem que fazer. Amar os seus inimigos, amar os seus inimigos. Claro que seus amigos você ama também, né? Já ama. Então agora ele diz que amai os vossos inimigos para ter a recompensa de Deus. Para Deus, o milagre acontece quando você transforma o seu coração. Quando você transforma a sua vida. Ele disse, se você for na rua e alguém lhe pedir um manto, dai o manto, dai a túnica, dá tudo. Ah, está com duas chinelas, dá uma. Aí quer dar outra. Deus disse que é para a gente ser bom. É para a gente ser misericordioso. Olha a lembrança da primeira leitura, onde
Paulo diz assim, fazer a caridade, dai realmente ao outro, empresta, dá, faz realmente o outro se sentir bem, se sentir feliz. Aí você vai na rua ver alguém descoberto, dá a camisa, dá o manto, enfim, dá alguma coisa para que ele sobreviva, para que ele realmente tenha essa certeza do amor de Deus, para que a gente sinta... Eu estava assistindo uma palestra outro dia e o palestrante dizia bem assim, tá vendo aquele irmãozinho que você não deu aquele real que você passou na rua e pediu? É um outro Cristo. Sede misericordioso como o Pai é misericordioso com você. Então, meu irmão, minha irmã, amar os outros sem distinção, ter realmente essa liberdade desse amor para com Deus. Eu vou tocar somente no versículo 27. Jesus deixa claro que perdoar não é atitude de fraqueza, mas sim um gesto nobre de quem procura a sua santificação. Olha, Jesus ele nos mostra que perdoar é uma atitude de amor, é uma atitude de procurar a nossa santificação, de nos colocar diante de Deus. O desejo de Jesus é que nós, todos nós, sejamos discípulos, sejamos misericordiosos. Meu irmão e minha irmã, Jesus te ama. Está vendo como o Pai é muito bom? Sejamos misericordiosos. Por isso vamos agradecer a Deus, pedindo a Ele que nos derrame toda a graça, que nos dê a bênção. Senhor Jesus, nos dê a bênção pela proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.